Pessoal, recentemente eu me deparei aqui com uma coisa nova, um pouco mais nova do CSS, que é o @property, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu browser. É esse cara daqui, tá? Eu já traduzi essa página para o português, é mais fácil, tá? Mas eu me deparei com este cara daqui, property. E aí eu falei, bom, para que que ele serve, né? Eu fui dar mais uma olhada mais a fundo e olha, ele é bem interessante isso daqui, tá? Fiz alguns testes aqui na minha máquina antes de fazer esse vídeo. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas, tá? Então vamos lá. Bom, antes, né, deixa eu só... Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Serlive.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. Olha só, repara, @property, tá? Para que ele serve? Ele faz parte aqui desse CSS Houdini, que é uma maneira maluca para a gente criar nossas próprias, digamos assim, as nossas próprias propriedades, digamos assim, alguma coisa parecida, tá? Ó, propriedades personalizadas, enfim, eu posso criar o meu próprio border radius, sei lá, tá? É um negócio maluco, tá? Isso aqui é só para quem tem probleminha na cabeça, tá? Mas vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Property eu achei bem interessante, tá? E aí eu queria mostrar para vocês por que que eu achei esse cara legal, qual que é a vantagem de utilizar esse property. Na verdade, esse property daqui, ele é, digamos assim, uma versão melhorada das nossas variáveis, né, que são as custom properties, né? As variáveis nossas que a gente chama de variável, mas digamos assim, a nomenclatura mais vulgar, digamos assim. O nome correto mesmo seriam as customs properties, tá? E o que que esse cara muda? Esse property muda por quê? Por que que ele é bom? Se liga só, meu celular tocou, não sei se vazou aí no vídeo, eu esqueci de colocar ele em silencioso, peço desculpas, tá? Mas repara só, eu tenho aqui uma pagininha bastante simples, tá? Praticamente ridícula de tão simples, ok? Eu já fiz alguns testes, tá? Já fiz alguns testes, inclusive tem algumas coisas que não funcionaram do jeito que eu esperava, mas eu quero mostrar pra vocês que isso daqui tem futuro, tá? Deixa eu aumentar só um pouquinho esse zoom. Coloquei 250% de zoom, é isso aí, tá, galera? Bom, um HTML1, um H1, tá? Um H1, ok? E basicamente é isso. Galera, eu tenho um problema aqui no meu CSS. Qual que é esse problema? Que eu estou utilizando aqui esse size com o valor 48, mas repara que este size ele não tem nenhuma unidade de medida, certo? Ele não tem nenhuma unidade de medida. Esse 48 não está fazendo nada aqui dentro. Olha só, não está fazendo nada. Tanto isso é verdade que eu posso inspecionar esse cara, H1, e ele mostra aqui, ó, font size e var size. Se eu passo o mouse aqui, ele mostra 48, mas se eu vier aqui em calculado, por exemplo, deixa eu só aumentar um pouquinho, né? Não precisa ser tão espremido assim. Se eu vier aqui, ó, font size, ele já está mostrando ali, ó, 16. Deixa eu aumentar o zoom. Olha lá. O font size 16. Por quê? Porque eu não tenho unidade de medida, né? É claro que se eu vier aqui no meu HTML, no meu CSS, colocar 48 pixels, por exemplo, ele já alterou ali e aqui do lado ele também já mudou para 48, tá? Mas a vantagem daquele property é exatamente essa. Se você vem do mundo da programação, é como se fosse o TypeScript do JavaScript, tá? Então, com o property, eu vou, digamos, tipar as variáveis, ou vou tipar as customs properties. Basicamente é isso que ele vai fazer, tá? Como eu falei, eu fiz alguns testes aqui, ele não funciona em todos os casos, tá? Tem algumas coisas que eu acho ainda deve um pouquinho, mas de qualquer forma é bom a gente já ficar de olho, tá? Porque isso aqui vai ajudar bastante, especialmente em projetos grandes, que tem muitas variáveis, tá? Especialmente em projetos grandes. Então como é que a gente poderia fazer isso aqui, pessoal? Bom, vamos lá. Eu vou tirar esse 48 daqui, ou melhor, esse px daqui, certo? E basicamente, para a gente trabalhar com as properties, eu vou fazer o seguinte, ó, property, eu vou colocar o nome da minha propriedade, tá? Então eu vou colocar assim, ó, size, vou colocar size prop, aqui faltou só um tracinho aqui. É basicamente a mesma coisa que as variáveis, tá? Size prop, desse jeito. E aí, vamos voltar aqui para a página da MDN, porque ele vai mostrar essa sintaxe aqui, ó. Vou copiar e colar isso aqui, para a gente ganhar tempo, tá? Porque eu ainda não decorei, tá bom? Vamos lá, syntax, em hearts, ou se ele vai dizer se é para ser dado ou não, e o valor inicial. Isso aqui é obrigatório, tá? Inclusive aqui na página do MDN ele fala que este último valor, initial value, ele é obrigatório em praticamente todos os cenários, né? Digamos assim, a única situação que ele pode ser omitido é se a regra, olha só, é quando você usa esse asterisco aqui, tá? Mas não vem ao caso. A princípio, é sempre obrigatório esses três caras daqui, tá? E aí o que que acontece? Aqui em syntax você vai dizer qual é o tipo dessa variável, tá?
eu vou colocar aqui, ó, length, th. Em height eu vou colocar true, ele é uma propriedade herdada, tá? E o initial value, eu vou passar o valor inicial. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, 16 pixels, tá? 16 pixels, ok? Muito bem. Dentro aqui do meu body, eu vou definir qual é o valor dessa variável, tá? Então size, aqui ó, size prop, desse jeito, só não tem esse tracinho aqui, eu exagerei, não tem este traço daqui. Então size prop aqui, eu vou colocar aqui sim os 48 pixels, ó, tá? Os 48 pixels. E este size prop daqui, ele vem para cá, desse jeito. Se eu salvar e testar, repara que ele atualizou ali, certo? Mostrou ali 48, vou diminuir só um pouquinho aqui para 32, por exemplo, ó. 32, tá? Mudei na variável, ok? Vou salvar e tá lá. Eu diminuí aqui, ó, para 32, deixa eu aumentar o zoom aqui, olha lá. Font size 32. Se eu vier aqui em estilos, eu mostro ali, ó, H1 var, né, size prop, se eu passo o mouse ele mostra ali, ó. O valor inicial era 16 pixels, mas eu mudei para 32 pixels. E qual que é a vantagem, pessoal? A vantagem é essa aqui, ó. Se eu vier aqui colocar, como eu tinha feito antes, 48, por exemplo, se eu colocar 32 e salvar, repara que ele vai acusar ali, ó. Então, a grande vantagem da gente definir os tipos das nossas variáveis é que ele vai acusar um erro aqui para a gente poder corrigir. Se você puxar na memória ou voltar ao vídeo lá do começo, com as variáveis normais, as customs properties, eu tinha lá 48 e em nenhum momento aquilo me acusou erro. Aqui, no caso das properties, não. Eu tenho um errinho ali. E ele fala o que que é, ó. Ele fala o que que é, repara, deixa eu aumentar o zoom. Valor da propriedade inválido, tipo esperado, length. Tá? E aí você tem vários tipos, né? Você tem aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui de forma rapidinha aqui, quais são as propriedades. Eu tenho length, tenho number, tenho ângulo, tem uma série, tá? Tem uma série, deixa eu ver se eu acho, não sei se eu vou achar rapidamente aqui. Não sei se eu vou achar rapidamente. Aqui, ó, length. Aqui eu tenho alguns, tá vendo, ó? Então eu tenho length, olha só, e aqui do lado eu tenho várias opções, ó. Tenho várias, ó. Tenho porcentagem length, enfim, vale você dar uma olhada aqui, tá? Vale você dar uma olhada aqui. Length, number. Qual que é a diferença de length e number? Length é para comprimento mesmo, tá? Então, normalmente, length eu tenho uma unidade de medida. Por exemplo, o px aqui, como eu mostrei, tá? Number seria números, digamos, 0, 1.5, esse tipo de coisa. Se eu clicar em number, ele mostra ali para mim, ó. Então, dá uma olhadinha aqui, tá? Dá uma olhadinha que é bem interessante mesmo, tá? Tem alguns problemas? Pelo menos, a princípio, eu vi alguns problemas. Por exemplo, se eu vier aqui colocar de primeiro aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, por exemplo, 1em, por exemplo, tá? Vou deixar dessa forma. Então, size prop, ele tem o valor inicial de 1em. Pelo menos nos meus testes aqui, ele acusou um erro. Pelo menos ele tinha acusado um erro. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar este cara daqui. Eu vou salvar. Se eu testar qual que é o tamanho dessa fonte, calculado, fonte size 16 pixels, né? Deixa eu voltar para cá, 16 pixels. Por que está com 16 pixels? Ó, 1em, provavelmente por causa disso, né? Se eu vier aqui colocar agora, vou desabilitar esse cara, e aqui eu vou colocar 2 EMs, vou salvar e vou testar. Console, agora não deu erro nenhum, né? Só para me fazer passar vergonha, aparentemente está funcionando. Nos testes que eu testei isso daqui ontem, e ou eu fiz alguma coisa errada, pode ser também, pode ser que ontem na hora de testar eu tenha feito alguma coisa errada, mas aqui ele está mostrando a fonte size 32, né? 32 pixels, e não era para estar, né? Não era para estar 32 pixels, era para estar 2 EMs. Initial value, ok, enfim. Agora eu não estou conseguindo mostrar o erro que eu vi. Será que não era no Edge? Vou testar no Chrome. Vou abrir o meu Chrome aqui, trazer o Chrome para cá, inspecionar. Aqui, ó, era exatamente. No Chrome, no Chrome ele deu esse errinho aqui. Eu não sei se no Edge
Não mostra, deveria mostrar também, tá? Deveria mostrar também, mas olha só o que ele fala, deixa eu aumentar o zoom. A property rule, essa regra, né, de propriedade é ignorada porque ela contém um valor inválido ou está faltando um. E ele reclama justamente por conta desse 1em. Se eu vier aqui trocar novamente para os mesmos 16 pixels e salvar, repara que no meu Chrome eu já não tenho mais aquele erro, ó. Mostra ali, ó, 0, ó. Deixa eu aumentar o zoom. Olha só, tudo 0 ali, tá? Enfim, tem algumas coisas que na minha visão ainda não estão 100%, mas é bom a gente já ficar de olho, tá? Vocês viram que esse vídeo aqui praticamente não teve preparação nenhuma, né? Eu testei esse cara ontem e falei, vou gravar o vídeo amanhã. E foi basicamente isso que eu fiz, tá? Vale dar uma olhada novamente aqui na documentação do MDN, dá uma boa lida, se não souber inglês, faz como eu, traduza, tá bom? E fica de olho, inclusive você pode fazer o seguinte também, ó, se eu voltar para cá, vou voltar, aqui ó, aqui ele vai te dar um exemplo, ó, ele vai dar um exemplo, faz o seguinte, copia, na verdade, copia não Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Escreve mesmo de fato esses códigos, ó, escreve esse HTML, escreve esse CSS, tá? Olha só, sintaxe, porcentagem, faz alguns testes, enfim, para mim pelo menos não funcionou exatamente dessa forma, eu testei no Firefox e também testei no Chrome. No Firefox eu tive uma resposta um pouquinho melhor, eu tive a impressão que ele se comportou um pouco melhor no Firefox, ele está mais preparado, tá? Mas enfim, vale você dar uma testada também. Fechado? E deixa nos comentários o que você achou, se você acha isso interessante ou vai continuar usando as suas Custom Properties normalmente.